Olá, amigos. Terça-feira, 25 de outubro, leitura 392, título do trimestre Vida, Morte e Eternidade. Título de hoje: O Filho da Viúva de Naim. E estamos na lição número 5. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:32. Jesus ministrou às pessoas necessitadas e feridas, por isso muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Havia aldeias inteiras onde não havia mais nenhuma casa em que se houvesse lamentos de enfermo, porque Jesus por elas havia passado e eles tinham curado os doentes. Louvado seja Deus! Que tempo glorioso, hein, amados? Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Ou seja, não tinham receio em chegar perto de Jesus, falar com ele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas por eles. Caminho a Cristo, páginas 11 e 12. Questão número 3. Leia Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Que diferença importante existe entre o que aconteceu nessa ressurreição e nas que vimos ontem? Qual é a diferença? Vamos ver o que eu respondi aqui? Bom, na lição de ontem, as mães, lembram? As mães clamaram aos profetas? As mães clamaram por misericórdia. Já com o filho da viúva de Naim, da leitura de hoje, o próprio Cristo se compadeceu sem que ela precisasse clamar. De uma maneira ou outra, Deus se faz presente. Durante seu ministério na Galileia, Jesus curou os doentes e expulsou demônios. Certa vez, ele e seus seguidores estavam se aproximando dos portões de Naim quando um cortejo fúnebre passava. No caixão aberto estava o filho único de uma viúva que chorava inconsolavelmente. Cheio de compaixão pela mãe enlutada, Jesus lhe disse: "Não chore." Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu ordeno você, levante-se." O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Você já parou para imaginar essa cena? Um morto dentro do caixão, sentar e começar a falar com quem está à volta. Imagina o pânico das pessoas, Imagina o pânico das pessoas. Mas Jesus fez isso, Jesus se compadeceu. Então a diferença ali da questão 3 que nós lemos, é que essa mãe chorava, pranteava, e Jesus, passando por perto, se compadeceu dela e operou o milagre. Louvado seja Deus. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Essa leitura está lá em Lucas 7, 13 ao 15. A presença de Jesus mudou o cenário, e muitas pessoas que testemunharam o milagre sabiam que não apenas que algo surpreendente havia acontecido, mas que alguém especial estava entre eles. Chamavam-lhe do grande profeta. A viúva fenícia, da leitura de ontem, 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 24, e a sunamita também, de ontem, 2 Reis, capítulo 4, 18 ao 37, pediram ajuda. Mas a viúva de Naim foi ajudada sem que ela sequer pedisse. É o que nós já comentamos, Isso significa que Deus cuida de nós quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda a Ele. Jesus viu o problema e o tratou. Tão típico dele em todo o seu ministério, amados? Questão de rodapé. A verdadeira religião envolve cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago, capítulo 1, verso 27. Aqui em casa nós somos suspeitos a falar sobre esse versículo, nós amamos esse versículo,
Para quem não nos conhece ainda, nós temos 4 filhos do coração. Então, esse é o versículo da nossa vida. Embora nós não possamos fazer milagres, o que podemos fazer para ministrar os que sofrem? Bom, o Espírito Santo me trouxe à memória aqui um versículo, né, que diz assim, está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, ou seja, em tempo e fora de tempo. Mas eu quero ler aqui o capítulo 4 de 2 Timóteo, desde o verso 1 e o verso 2 inteiro. Aqui era só uma parte, a parte A, né? Diz assim, a fidelidade e o zelo da pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Qual é o título da nossa lição? Vida, morte e eternidade. Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência e ensino. Então, sempre em amor, né, amados? Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. No nome santo de Jesus, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco neste momento. Comigo aqui desse lado e com os nossos amigos do outro lado da telinha. Com pessoas que nem sequer nós sabemos o nome, não conhecemos, não sabemos aonde mora, mas Tu se faz presente, Senhor, com uma leitura que fizemos hoje nesse guia do estudo da Tua Palavra. Obrigado por sempre estar conosco. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa, Senhor, que tem se achegado para buscar uma palavra de esperança. Que esse dia, Senhor, cada um de nós possamos sentir, e se não sentimos, mas contemplarmos através da Tua natureza, Senhor, a Tua presença constante. No nome santo de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.